Boa noite a todos e a todas, queridos companheiros e companheiras de Ideal Espírita, trabalhadores do movimento espírita do extremo sul da Bahia, nossa terrinha querida, e é com alegria que hoje eu falo aqui, pisando neste chão, para esses amigos que ao longo da minha vida foi se construindo nas nossas convivências. Eu fui vivendo e aprendendo a conviver com todos vocês que compõem a minha história hoje, né? É verdade isso. Então, esse tema é um tema que a gente vem desenvolvendo virtualmente, o que eu já peço desculpas de antemão por algum lapso, alguma falha, porque eu confesso, no movimento espírita, é a segunda vez que nós estamos usando esse recurso bem típico do século XXI, né? Estamos em 2020, século XXI é a nova era. Não poderia ser diferente, mas é novo para nós, né? Que já cinquentamos, vamos assim dizer. Na verdade, quem auxiliou e colocou aqui nesse ponto de fala com vocês foi o meu sobrinho de 10 anos. Ontem no teste também, né? Então, assim, confessamos a nossa dificuldade, mas estamos aqui para encarar novos desafios, novos recursos que, por certo, virão como bons espíritas que não se entregam nunca, estão sempre se esforçando para poder alcançar o progresso da humanidade. E este tema, viver bem é conviver bem, ele é muito interessante e, é claro, amplamente discutido nos estudos espíritas, do movimento espírita, com outros temas, mas sempre nós buscando entender como desenvolver esta arte do conviver. Isso está em todas as... se a gente procurar nas ciências humanas, nós vamos encontrar inúmeros estudiosos, autores diversos, na área da psicologia, da filosofia, das ciências médicas, na área da sociologia, inúmeros e inúmeros estudos, buscando traçar, muitas das vezes até livros de autoajuda, muito comum na literatura brasileira e mundial, esses autores buscando facilitar, como que nos dando receitas prontas, nos dando roteiros, para que a gente consiga, no meio dessa nossa rotina tumultuada, encontrar este guia seguro do conviver bem. Mas, como não poderia ser diferente, enquanto Consolador prometido por Jesus, a fonte mais segura que encontramos com estas propostas, nenhuma receita pronta, claro, mas propostas, um postulado seguro que facilitaria esta arte de conviver com o outro, sem deixar que as picadas, as feridas nos atingisse e vice-versa, foi no Espiritismo, enquanto Consolador prometido por Jesus, que viria exatamente algum tempo depois com esta proposta de consolar, de acalmar os nossos corações através
do esclarecimento. Então, através desta busca, através da pesquisa séria, através da razão, da lógica, é que nós teremos esta fonte segura para, talvez não resolver esta arte do conviver, mas facilitar o nosso entendimento. Então, meus irmãos, foi nesta fonte que nós fomos beber, foi nesta fonte segura que nós fomos buscar orientações de companheiros, estudiosos, nas 3 filosofias que embasam a doutrina: ciência, religião, filosofia. Foi lá que nós encontramos as orientações nas quais nós podemos segurar com firmeza e tentar seguir em frente. Então, são estudiosos, são obras de autores encarnados, obras de autores desencarnados, autores espirituais, que já estiveram aqui conosco neste século, no século passado, ou que nós não, anônimos, né? Que simplesmente se assinam como um amigo espiritual, mas que nos trazem um contexto rico e seguro para a gente ir matando esta sede de questões que assolam a nossa intimidade. Esses conflitos que nos acompanham, vamos assim dizer, desde que o mundo é mundo. E nessa busca, nos nossos estudos, como já havia acontecido em outras ocasiões, nós percebemos que elas são muito similares às dúvidas, às questões que também assolavam a intimidade de Kardec. Allan Kardec, o codificador dessa doutrina, aquele que com sabedoria, como estudioso que era, ele organizou, vamos assim dizer, contextos novos para ele, desafiadores como está sendo para nós agora, no século passado, e trouxe para nós este conjunto de orientações que ele próprio afirma não ser de sua autoria, mas da autoria dos espíritos superiores. Espíritos mais experientes do que nós, mais evoluídos do que nós, mais sábios do que nós, que através de inúmeros intermediários contemporâneos de Kardec, trouxe essas orientações. E ele próprio, com o seu conhecimento, com os seus estudos, com a sua pesquisa séria, também faz as suas próprias anotações no que ele chamou de Pentateuco Espírita, as 5 obras que são fontes seguras para o espírita cristão saber que ele está buscando o roteiro seguro. E como eu dizia, também não era diferente lá no século XVIII, século XIX, início do século XX, e desde que o mundo é mundo, não eram diferentes as questões que aperrinhavam, que incomodavam, que nos traziam aflições e conflitos, dúvidas, não eram diferentes das nossas hoje. Kardec, como era um estudioso, membro de uma academia de letras, de uma grande escola de educação, a Pestalozzi, ele sabia e tinha contato com outros autores que as questões eram essas, não eram diferentes. O que a humanidade queria saber, ali
nos países circunvizinhos na Europa e até em autores da Nova América. Kardec buscava nas suas pesquisas, e quando ele elaborava essas questões para colocar nas 5 obras básicas, ele se embasava nas suas próprias dúvidas e nas dúvidas que ele sabia que rondavam o inconsciente e consciente coletivo. Então, Kardec questionava naquela época, como nós questionamos hoje, as questões filosóficas que nos assolam hoje. Em relação ao tema, viver bem é conviver bem, ele questionava, e nós também, é possível viver bem sozinho? É mais fácil? Dá para eu progredir intelectualmente, moralmente, socialmente, psicologicamente, construindo uma bolha protetora onde eu esteja seguro, sem ferir ninguém, mas também sem ser ferido? É possível que isso aconteça? Eu posso abrir mão da convivência com o outro para fazer esse trabalho de autoencontro? Porque as experiências que eu estou tendo nos últimos anos não são positivas, está me desgastando muito. Outra pergunta que não cala em nós, enquanto pesquisadores da vida. Mas a própria doutrina nos diz que a gente tem o livre-arbítrio, que eu posso fazer as minhas escolhas, que eu tenho essa possibilidade de decidir, de escolher em função da minha própria vontade. Então, seria lícito eu abrir mão de alguns desgastes da convivência com o outro para viver mais confortável? Pois é, meus irmãos, por incrível que pareça, os contemporâneos e o próprio Kardec, intelectuais ou pessoas comuns da sua convivência, apresentavam para ele estas mesmas questões. E ele, então, orientados pelos espíritos superiores, lança, codifica, no primeiro livro, o Livro dos Espíritos, o Decálogo Espírita. Porque na segunda revelação, Jesus veio trazer o amor, revestir as leis e os profetas em amor, fala que não veio destruir as leis, logo, ele não condena o decálogo mosaico que Moisés nos trouxe, né, os 10 mandamentos, mas ele diz que nos enviaria esse Consolador para que, através do esclarecimento da razão e da lógica, nós pudéssemos nos aprofundar melhor nas entrelinhas dessas questões que ainda nos intrigam até hoje. E aí Kardec lança o primeiro livro do Pentateuco, o Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 6, a Lei de Sociedade, que compõe o Decálogo Espírita, as 10 leis que embasam toda a doutrina, todo o Espiritismo. E foi a partir dessa primeira obra, como todos nós sabemos, que todas as outras 4 vieram, a partir de cada parte do Livro dos Espíritos. A Gênesis, o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns.
Então, meus irmãos, a gente vai ver que, sim, a doutrina confirma que nós temos o livre-arbítrio. É um atributo do ser humano, é um atributo do espírito, ter esta possibilidade de escolher segundo a sua vontade. Mas quando os espíritos nos trazem um decálogo, 10 leis, e isso nos diz que elas estão, já que são chamadas de leis divinas ou naturais, elas estão acima de tudo e de todos, inclusive do nosso livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio, sim, uma vez que ele não fira o direito do outro. Que a gente saiba pautar qual é o limite desta nossa ação através da nossa vontade livre. E a gente vai entender nestas leis, a lei de adoração, a lei de destruição, a lei de liberdade, a lei de reprodução. Nós vamos entender que uma vez que elas são divinas, que elas são naturais, elas que regem todos os universos, né? Que agora são multiversos, não mais universo, mas multiversos, elas, por sua vez, uma vez que nós acreditamos nesse Deus único, de atributo imutável, de infinita misericórdia e bondade, que nada estaria acima das leis divinas. A gente vai perceber que, ao contrário, as leis humanas, elas são mutáveis, adaptáveis. Tem um artigo aqui que pode ser mudado, tem um projeto de lei ali que pode ser alterado. Os estatutos, as regras humanas, elas sim são mutáveis, mas as leis divinas não. Logo, elas são soberanas sobre tudo e todos, inclusive sobre o nosso livre-arbítrio. E quando a gente fala em leis naturais, pasmem o que também percebemos nos nossos estudos. Os outros reinos da natureza nos dão um baile de cumprimento dessas leis. Nos colocam na palma das mãos, das patas, né? Das folhas, porque eles cumprem na íntegra a vontade de Deus. Toda essa regência planejada por esta inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, são respeitadas pelos outros 4 reinos. Pelos outros 3, desculpem, né? Então, o reino mineral, vegetal e animal. E aí, neste animal, nós ali no topo da cadeia evolutiva, somos o que mais degeneramos, infringimos, malbaratamos. Em algumas obras que nós fomos buscar, antes de eu ler a pergunta selecionada da lei de sociedade, lembram do nosso tema? Viver bem é conviver bem, lei de sociedade, tudo a ver, né? Fonte segura. Então, nós vamos pegar em uma lei de um estudioso, o Lavoisier, que diz que em a natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E encontramos aqui, em alguns livros que nós separamos, obras maravilhosas, Conviver e Melhorar, como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. É uma obra mediúnica do espírito Lourdes Catarine Batuíra, através de Francisco do Espírito Santo Neto.
Buscamos também o livro Perturbações Espirituais, que é a terceira obra da trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, falando exatamente, nos preparando para este momento pandêmico pelo qual estamos passando. Então, ele lança Transição Planetária, depois a segunda obra, Alvorecer de uma Nova Era, e, finalmente, Perturbações Espirituais. E aí, no final desse livro aqui, que nós estamos terminando de ler a última, ele já vai nos alertando que dias difíceis viriam, que era para nos preparar, cuidar das coisas espirituais. E encontramos aqui, voltando à questão dos reinos, que eles dão como exemplo aqui, no Conviver e Melhorar, que é bem específico mesmo ao nosso tema, a história das abelhas, né? Como que vivem as abelhas? Então, está aqui, não é o primeiro capítulo, que é uma mensagem de Hamed. Então, eles dizem o seguinte, que deveríamos observar o regime de cooperação das abelhas. Como elas trabalham. A perfeição na divisão do trabalho, na função de cada uma. O respeito à hierarquia. Como, através dos sons e dos movimentos, elas encadeiam uma forma de trabalhar perfeita e produtora, acima de tudo. Como elas são, inclusive, proativas. Como elas planejam do início da construção da colmeia até o momento da produção do mel. Onde elas vão buscar? Tudo de forma do que ele chama aqui de regime de cooperação e divisão de trabalho. Tem uma outra história também, dentro dos reinos, que é uma velha história com a qual acho que muitos de nós foi evangelizado, que é a fábula da convivência dos porcos espinhos. História verídica, né? Então, no inverno rigoroso, essa história, esta fábula daria um seminário. A mensagem ser tão profunda, tão rica. Daria para tirar um dia para fazer uma palestra só sobre ela. Então, eles tinham que se aproximar, porque senão morriam de frio. Se afastassem demais, morriam congelados. Então, eles tinham que se aproximar. Mas quando eles se aproximavam demais, o espinho longo que eles carregam na pele, no couro, espetava o outro e feria o outro, e vice-versa. O espinho do outro feria ele. Então, eles se afastavam, mas quando se afastavam, sentiam frio, tinham que se aproximar. E esse vai e vem, fere, afasta, volta por causa do frio, eles tiveram que encontrar um meio de ficar em uma distância tal que o espinho não alcançasse a pele do outro. E aí sim, eles se aproximavam ali, respeitando essa distância. E nem morriam de frio, né? E juntos, também nesse regime de cooperação, eles passavam por aquela fase delicada. Nós vamos chamar, dentro da convivência, do viver com o outro, esse espaço do espinho, nós vamos chamar de respeito.
O meu direito acaba onde começa o direito do outro. Então, nós vamos chamar esse espaço de respeito. Então, quando a gente conseguir dosar com equilíbrio esse espaço que eu preciso dar e que eu preciso ter para conviver bem, eu vou viver bem. Então, eu vou me adequando. O que acontece é que a gente não quer fazer essa adequação e na resposta dos espíritos superiores nós vamos entender por quê. Eles são bem curtinhos. São diretos. E uma outra história interessante, essa eu nem contei na primeira live, porque eu fui ler depois, me mandaram aí no Zap, que é como se organizam as matilhas daqueles cães que também vivem na neve. Olha que interessante. Eles colocam a foto assim e circulam os grupos e vai avisando. Os 3 ou 4 primeiros cães da matilha são os cães idosos. É os que vão na frente, por conta da experiência. Logo depois dos cães idosos, vêm os cães mais fortes. Porque mesmo os idosos, sabendo melhor o caminho por conta da experiência, eles podem passar mal, não aguentar, se cansar, e os mais fortes estão logo ali atrás para poder apoiá-los. Depois dos mais fortes, vêm os mais jovens. Os cães mais jovens. Porque precisam acompanhar, porque eles não têm experiência nenhuma. E lá no final, sozinho, está o macho alfa, comandando todo o enredo da caminhada. Ou seja, como na função da abelha rainha, há uma hereditariedade, há um respeito, há uma hierarquia também. Nesta organização. Sempre pensando no coletivo, no dar a mão, no auxiliar o outro. E nós ficaríamos aqui a noite toda dando exemplos dentro da natureza. As sementes e o vento, né? Ali fazendo o papel de semear, sem que o homem coloque a mão, cumprindo ali, né? A ferocidade das mães leoas com seus filhotes. A galinha, quando abre as asas até para colocar 20 pintos, né, debaixo, mas ela não deixa ninguém de fora. Então, eles dão um show no reino hominal, no que diz respeito ao respeito das leis divinas ou naturais. A gente é que insiste em desordenar as coisas. Com o nosso livre-arbítrio, diga-se de passagem. Com a nossa intelectualidade. Mesmo estando no topo da cadeia do raciocínio, sermos os únicos dotados, né, nos reinos, a gente insiste em dificultar as coisas. E aí, meus irmãos, nós vamos encontrar nas sociedades, nos estudos que a gente faz, quanto mais a coisa aperta, mais o homem quer se isolar, mais ele quer fugir, já nos diria Freud, né? As fugas da realidade. A gente estava vendo uma reportagem outro dia
que as imobiliárias e as grandes construtoras, principalmente nas grandes metrópoles do mundo todo, só estão investindo ultimamente em lofts e apartamentos de luxo ou kitnets de um quarto, pequenos. É os que mais estão vendendo, é os que mais são procurados para aluguel. É o que as grandes construtoras estão investindo. Aquelas casas grandes, com aquela mesa enorme, com o papai sentado à cabeceira, com um monte de filhos juntos, né? Esperando a hierarquia, o horário do papai chegar do trabalho. É muito raro de se ver nas sociedades chamadas odiernas, como nos diria Joana, nos dias atuais. Porque, voltando à fábula da convivência, e nos dizia o Evangelho segundo o Espiritismo, as 1000 picadas, os 1000 nadas, nos incomoda por demais. O nosso nível de tolerância é 0. Então, para também não espetar e ferir o outro, a gente se afasta. E vai buscar esse módulo, esta bolha social, onde eu me sinto segura. Não dou satisfação do que faço, não ouço as perturbações parentais, ninguém me incomoda, e eu fico ali, né? A gente está vendo agora, novo meio de comunicação, as redes sociais, os blogueiros, que acho que agora nem chama mais blogueiros, né? São os youtubers. Eles nos passam essa falsa impressão. E eu vou explicar por que falsa. De que estão maravilhosos. Contam as suas histórias nos mínimos detalhes de um apartamento minúsculo. E mostram, aqui é meu quarto, aqui, olha aqui, eu saí da casa da minha mãe, olha aqui, eu estou doente. Mostram até suas fases terminais, seus suicídios, né? Seus problemas, suas vidas íntimas. Porque desde que eu saí da casa dos meus pais, e eu me assumi nisso, me assumi naquilo, e estou aqui, estou feliz como nunca fui. E o que eles querem é o nosso joinha, não é isso? Aquela mãozinha que a gente vai lá e clica. E a gente compra essa versão da felicidade no total isolamento. Mas por que eu digo que é falso, que é ilusório? Porque nós fomos pesquisar. Como terapeuta, psicanalista, a gente precisa, meu Deus, mas será que até a gente fica confusa, né? 32 anos de magistério, 40 alunos na sala de aula, eu nem pensei em fazer isso para eu ganhar dinheiro. Então a gente vai pesquisar, né, a receita da felicidade desse povo. E quanto à própria mídia, né? E quando a própria mídia não nos traz de volta os desastres da vida deles, que a própria mídia depois dá o retorno, né? A gente pesquisa e sabe que não é nada daquilo. São pessoas solitárias, são pessoas depressivas, que tentam suicídios ou que já se suicidaram. São pessoas infelizes no amor. É muita dor que a gente encontra nas nossas pesquisas, meus irmãos. Muita dor. Porque, como nos diz o novo livro de Joana, e nós nem começamos a ler ainda, só adquirimos, mas o título é maravilhoso e explica tudo.
Daí eu digo que o Espiritismo é uma fonte segura. Vidas vazias. É o novo título de Joana através de Divaldo Pereira Franco. Vidas vazias. É o vazio existencial que nós carregamos dentro de nós mesmos. Não é o outro. É mais fácil culpar o outro pela nossa desdita, pela nossa infelicidade, pelo nosso isolamento. Mas, na verdade, o problema está em nós mesmos. Nesse vazio interior que nós carregamos. E veio agora a pandemia para que nós fizéssemos esse caminho de volta. Inclusive o movimento espírita. A gente já discutia nos últimos encontros de trabalhadores. Lá nós tivemos, no último domingo de março, acho que dia 18, na segunda-feira já começou a quarentena, acho que foi isso, dia 18, dia 19, dia 20 começou a quarentena. Nós tivemos o Empresse, que é o encontro de presidentes e diretores de lá do movimento espírita. E nós falávamos sobre isso. Que a maioria das pessoas estavam procurando as casas espíritas como antigamente procuravam os templos, para tê-las como muletas de salvação. Para que alguém lá dentro dissesse, olha, está aqui a sua cura. Você veio para cá, basta você ouvir a doutrinária como você ouvia a missa, passiva, sentada na cadeira. Então as casas estavam enchendo até. Todos sofridos, buscando isso aí. Uma mágica. E vem então, quando nós líamos essas obras de Manuel Filomeno, eu pensei em tudo. Tsunami, terremoto, mas o Brasil, né? O que será? Gafanhotos? Os ratos vão invadir as ruas? Uma guerra? Terceira guerra? Ah, deve ser a terceira guerra, né? A guerra atômica. Ih, mas não vamos sofrer. Vai ser difícil. Eu sabia, eu estava com essa sensação, eu falava o tempo todo para o meu esposo. Mas sempre imaginando uma coisa assim, mega. E é uma coisa mega, claro, séria, mas invisível, sutil, que nos trouxe de volta para nós mesmos. Porque se fosse uma guerra, como ainda infelizmente acontece na Síria e no Iraque, né? Essas guerras civis que ainda estão por aí, e a gente vê corpos nas ruas, e a gente sai para socorrer, né? As legiões aí que estão, os médicos sem fronteiras, eu achei que era algo desse tipo assim. Que a gente tivesse que sair para fora dos muros das nossas casas. Olha que espetacular! Não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus, nesta pandemia e com esta pandemia, para as nossas reflexões, é que a gente adentre os muros das nossas casas para conviver. Olha que interessante, meus irmãos. Em sacrifício aos trabalhos que a casa não está realizando, aos estudos, às reuniões, mas este era o que o momento pedia. A nossa necessidade real agora é essa. Não são corpos espalhados. É voltar para nós mesmos, respeitando o outro, começando pelo próximo mais próximo.
Que foi o que Jesus fez quando ele resume todas as leis e os profetas em 2 grandes mandamentos, que a gente tem que começar lá no final. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Como que eu vou agradar a Deus se eu não amo o outro? Como que eu vou amar o outro se eu não amo a mim mesmo? É o trabalho de autodescobrimento, de silenciar a nossa intimidade, de refletir sobre o que eu tenho feito para conviver melhor em uma amostra menor de pessoas que a misericórdia divina colocou debaixo do mesmo teto para resgatar as mazelas do passado. Esta é a proposta de Jesus, o governador do nosso planeta. Mas vamos lá. Será que eram, então, as dúvidas? Vamos ver qual foi a pergunta que Kardec elaborou, que está aqui, como eu disse, na parte 3 do Livro dos Espíritos, capítulo 6, Lei de Sociedade. Deixa eu ficar atenta. Nossa, André, olha a hora. Mas nós vamos já fechando aqui com a pergunta para, né? Fechar com chave de ouro o nosso comentário, então. Então, são 3 itens aqui, ele é uma lei bem curta, né? É uma das menores aqui. São só 3 itens: necessidade da vida social, a vida de isolamento, o voto de silêncio e os laços de família. Então, na necessidade da vida social, nós selecionamos a pergunta 768, em que Kardec pergunta: ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal? Lembra do livre-arbítrio? Eu quero viver sozinho, eu quero viver só com um, eu quero ter filho, eu não quero ter filho, eu quero casar, eu não quero casar, eu quero celibato, eu quero família, né? Ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? Lembram do decálogo espírita, as leis divinas ou naturais estarem sobre qualquer outra coisa, inclusive sobre o livre-arbítrio. E aí, meus irmãos, a resposta é bem curta, mas muito clara. E Kardec também coloca um parágrafozinho com a colocação dele, né? Com a sua visão desse ponto. Então, os espíritos superiores nos respondem: o homem deve progredir. Sozinho, isto não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Então, ele não diz assim: o homem deve progredir. Porém, talvez, se, no entanto, entretanto. Não. Eles afirmam: sozinho, isto não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Precisa do contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Essa é a resposta dos espíritos superiores. Já Kardec, ele complementa dizendo: nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar e progredirem. É por isso que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Tá aí. Todas as nossas questões sobre viver e conviver respondidas aqui. Em uma única resposta. As outras eles vão só dizer que essa vida social é condizente com a natureza, né? E que o isolamento total é contrário à natureza, eles afirmam, né? E aí, quando Kardec diz assim, eles foram feitos, o que é isso? A gente vai lembrar lá da programação reencarnatória. Na nossa programação reencarnatória. Bonitinhos.
Quando eles nos convenceram, quando nós buscamos, olha, eu preciso voltar. Passou o telão dos meus últimos 500 anos e não foi nada bonito. Né? Ou quando os espíritos consultores nos buscam, nos resgatam lá, nos umbrais da vida e nos convencem, olha, é preciso voltar. E que a gente assina embaixo lá a programação reencarnatória. Será que a gente fala assim? Ah, tá bom, eu vou, mas 5 filhos? Quando eles ficarem adolescentes, eu não vou dar conta. Então, eu vou largar para trás e vou comprar meu kitnet, vou morar sozinho, vou abrir um blog, vou ser youtuber e vou ganhar. Ah, não vou dar conta não. Pode ser? Olha, tudo bem. Eu vou casar, vou construir família, mas quando a minha sogra começar a me perturbar, eu não sei não, vou sair nos cabelos com ela. Pode ser? Porque eu já sei que a minha sogra é aquela fulaninha que foi minha filha ou que foi minha mãe. Então, a gente já sabe, né? Ou então, a gente vai dizer, olha, eu vou ser um grande empresário, mas quando a coisa começar a apertar lá na metrópole, São Paulo, Japão, lá nesses países, lá, Nova York, eu vou largar tudo, vou comprar uma casa lá no meio do mato. Ah, não vou dar conta, não. Não quero saber mais. Empregado, 50, 60 empregados para orar e eu não durmo, eu não como. Eu vou largar tudo para trás. Será que esses detalhes estão na nossa programação reencarnatória, que é o que Kardec diz? Eles foram feitos, não, meus irmãos. Nós fomos feitos para viver em sociedade. Para, de vez em quando, levar essas pequenas picadas, essas pequenas feridas, que no nosso estágio são chamados de provações. Não necessariamente precisamos transformar essas pequenas feridas em expiações difíceis, mas é o que insistimos em fazer. Bastava eu provar que eu ia passar por aquilo satisfeito, glorificando a Deus, agradecendo, mas não. Eu dificulto a coisa, né? E aí, acho que não dá tempo mais, né, André? Aí eu separei aqui só essa, prometo, que é da vida de isolamento. Que eu falei que a resposta era curta e direta, lembram? Então, Kardec pergunta na 770, que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão? Olha o objetivo que Kardec coloca. Para fugirem do contato pernicioso do mundo. Olha, o objetivo é esse, né? Porque lá na frente ele vai dizer, se for por um objetivo maior, como foi o de Chico, né? Ele não tinha vida social. Ele renunciou aos seus projetos pessoais, família, para cuidar da grande família universal, ali do seu contexto social. A mesma coisa de Valdo. Lá na frente vai dizer que nesses casos, sim. Mas quando é para fugir, lembra do contato da sogra, do chefe enjoado, do trabalho que nos exige muito, né? Da escola que é chata, da esposa que eu não aguento mais, enfim, quando você não aguenta mesmo e por livre-arbítrio você decide sair fora. Então, ele só responde assim, que se deve pensar, né, dos homens que tomam essa decisão. E ele diz assim, duplo egoísmo. Pronto, final, ponto, acabou. Lembro da bolha social, né, no meu conforto, duplo egoísmo. Egocêntrico, tudo gira em torno de mim, e do meu livre-arbítrio e da minha vontade. Não quero saber de ninguém mais, não quero que ninguém se meta na minha vida, não quero pitaco na minha vida mais. E aí a gente vai, né? E finalmente, no último item, é a pergunta que todo mundo conhece. Essa o espírita tem na ponta da língua, né?
que a 775, o que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Então, também pergunta curta e grossa e direta. Uma recrudescência do egoísmo. Essa palavra recrudescência nós já tivemos a oportunidade de pesquisar e ela quer dizer mais ou menos assim, uma vitória do egoísmo. O seu egocentrismo venceu. Ah, vou separar porque eu encontrei minha alma gêmea. Então, essa aí com 5 filhos vai ficar para trás, né? Então, a gente vê os 2 pilares das famílias do planeta balançados, trincados, né? Prestes a desmoronar e outros já desmoronando, outros já desmoronados, nessa busca, né, inconstante de encontrar a tal felicidade. No isolamento, ah, não, vou pensar mais um pouco em mim agora, chega. Trabalhei 30 anos, família, filho, marido. Não, agora vou dar uma respirada. Né? Então, é a gente pensar nisso como espírito. O que foi que eu me comprometi lá na programação reencarnatória? Comprometeu com quem, Gláucia? Com os espíritos construtores? Não, com minha própria consciência, com Deus. A própria consciência onde está escrita as leis de Deus. Ai, meus irmãos, que delícia estar falando com vocês. Ficaria aqui mais tempo, mas vou encerrar agora, juro. Vou encerrar, André. Nós temos aqui do livro Conviver e Melhorar. Não, minto. No livro Conviver e Melhorar tem um item falando trabalho em equipe, né? Que a importância desse esforço conjunto. Mas eu vou encerrar com uma fala do benfeitor do livro Perturbações Espirituais, que estava preparando a equipe que o Manuel Filomeno fazia parte, né? Nada mais, nada menos do que Manuel Filomeno, Bezerra de Menezes, né? Tendo como coordenador geral Francisco de Assis, mas o orientador ali preparando, e nós separamos um trechinho aqui para finalizar a nossa fala. Então, ele diz assim, quando o ser humano compreender que viver é fenômeno biológico, viver bem é conquista de prazer, mas bem viver é conforme as leis de Deus, que se lhe encontram íncitas na consciência, avançará com maior rapidez pela trilha do amor e da caridade, as vias que levam à porta estreita da salvação. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que Maria de Nazaré coloque sobre o planeta o seu manto protetor, para que esse vírus se canse de nós e entenda que não vale a pena, que nós somos batalhadores, que nós somos fortes e que nós vamos vencer juntos. Que assim seja.